Boa noite a todos. É um prazer, eu agradeço o convite que me foi feito para dividir com vocês um pouco dos estudos que eu realizo acerca da doutrina espírita. Então hoje, liga para mim, projetor. Hoje nós vamos falar sobre o poder, antes disso, eu gostaria de parabenizar a casa, porque quando eu cheguei eu vi aqui 40 anos do IFISA, 40 anos de um ponto de luz incrustado em solo terreno. E aí eu parabenizo a todos vocês que trabalham, participam dessa casa, porque não é fácil realmente manter uma casa espírita ativa, realizando todas as suas atividades. Então, parabéns a todos vocês por manterem esse ponto de luz aqui, essa embaixada celeste em solo terreno, ativa por 40 anos. Bom, então hoje eu trago para as nossas reflexões o tema poder de decisão. Que decisão? A decisão que todos nós temos sobre as nossas próprias existências. E eu começo me utilizando da resposta dos Espíritos à pergunta 909 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos Espíritos é bem clara: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, tão poucos dentre vós fazem esforços. Tem como tirar? Senão eu vou ter que ficar assim para ler. Aqui. Você quer ficar com sem fio? Quer você chama? Beleza. Senão dá microfonia. Desligar também. Obrigada. Então, normalmente, essa resposta aqui, essa verdade passa despercebida para a maioria de nós. Porque, infelizmente, nós temos a tendência de colocar sempre na conta de outro a dificuldade, a limitação que a gente tenha para realizar alguma coisa, para realizar alguma mudança. Em razão às nossas dificuldades, a gente acaba dizendo sempre que a culpa é de alguém. Quando os Espíritos foram bem claros que nos falta a vontade. E não é muita coisa não. Basta esforços insignificantes. E por que então que isso acontece? Em razão do nosso sistema de crenças e valores. Todos nós, cada um de nós, tem o próprio sistema de crenças e valores que nos acompanha em todas as existências, em todas as encarnações que a gente trafega, pelas quais a gente passa. E esse sistema, ele acaba por dificultar com que a gente haja diferente. Então, na verdade, a gente fica sempre se repetindo. Porque a questão é que a gente se equivoca. Aí, a gente comete alguns erros aí ao longo da nossa caminhada. Aí a gente vai para o mundo espiritual. Aprende algumas coisas lá e tal, acha que aprendeu, e aí a gente recebe uma nova oportunidade encarnatória. Aquela questão que ainda está pendente em nós, que nós ainda não dominamos completamente para agir corretamente, nós passaremos por situações parecidas. Não é a mesma situação, até porque os personagens serão outros. Mas são situações que nos farão experimentar de novo aqueles mesmos sentimentos, para ver se dessa vez nós ultrapassamos esse obstáculo agindo de forma diferente. Só que esse sistema de crenças e valores que a gente traz, cuja sede está no subconsciente,
cérebro, que a gente chama de cérebro reptiliano ou instintivo, que é essa parte final aqui do cérebro. André Luiz trouxe para nós, através da obra Missionários da Luz, o cérebro trino. A ciência veio confirmar esta teoria do cérebro trino na década de 90. Mas não é esse o objetivo aqui, é só fazer um adendo aqui. Então, ainda hoje, nós utilizamos o nosso cérebro instintivo para reagir, para responder à maioria das situações que vivenciamos. Outra grande parte das situações, nós utilizamos a região límbica do cérebro, que é aqui do córtex, que é a parte das emoções. Então a gente reage muito emocionalmente às situações que nos ocorrem. E, infelizmente, ainda muito pouco utilizamos a parte mais nobre do cérebro, que é o neocórtex, é a região frontal do cérebro, e que somente os seres humanos têm essa parte. É o que nos diferencia dos animais. Este é o centro lógico, racional do cérebro. As nossas atitudes, elas só são comandadas por esse centro lógico em 1% dos casos. Então, veja, considerando esse sistema de crenças e valores que possuímos, que está no nosso subconsciente, aliado à questão que a gente usa muito, ou o nosso instinto, como os animais, a gente reage. Se alguém pisa no nosso pé, a gente reage, grita, xinga, ou emocionalmente. Né? Mais de 90% das nossas atitudes são comandadas por isso. Então é óbvio que a gente continua se repetindo e se equivocando. Por isso o nosso progresso é muito lento. Mas a gente tem que dar um basta nisso, nesse círculo vicioso. E aí vocês me perguntariam, mas como? E aí eu socorro de novo do Livro dos Espíritos, na questão 919, que volta e meia o palestrante fala, né? Em que Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. A resposta dos Espíritos é muito simplória. Um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec não se conforma com essa resposta. E aí, pergunta, mas como? E aí vem lá a tão conhecida resposta de Santo Agostinho, que está no 919A, que eu não vou dizer aqui, mas em que ele vai dar um passo a passo, dando a vida dele mesmo como exemplo do que ele faz para se conhecer. E aí, quem não lembrar, vai lá no Livro dos Espíritos, questão 919A, e lê, porque é muito importante. É muito interessante. Depois dessa palestra aqui, vocês ainda vão lê-la com outro olhar, uma outra visão. Então, o processo do autoconhecimento é o primeiro passo para a gente alavancar a nossa caminhada evolutiva, o nosso progresso moral e espiritual. E aí, eu trago aqui uma imagem para que vocês guardem bem isso. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente entrou de férias, quer passear, olha só o que a gente faz para programar essa viagem. Em primeiro lugar, a gente tem que escolher o destino. Ninguém fala, vou fazer uma viagem, para onde? Não sei, vou para qualquer lugar. Não. Você tem que escolher aonde você quer ir. Você tem que verificar quais são os recursos financeiros que você tem para realizar essa viagem. Você tem que decidir qual meio de transporte você vai utilizar. Avião, ônibus, carro, Uber, bicicleta, enfim, trem. Você tem que decidir a acomodação. Você vai ficar em hotel, em pousada, Airbnb? Em que você vai ficar? Obviamente isso também vai depender dos recursos financeiros que você dispõe. Você tem que pensar no tempo. Quanto tempo eu tenho para realizar essa viagem? É uma viagem de fim de semana? De 5 dias? De uma semana? De um mês? De 3 meses? Então veja, para realizar uma simples viagem, a gente pensa nisso tudo.
assim como para a viagem tem que ver isso tudo, então qual é o ponto de partida para o meu progresso espiritual? O autoconhecimento, beleza, mas então o autoconhecimento ficou muito, isso é muito amplo. Então vamos lá, nós temos que saber em que ponto nós estamos, como que eu estou hoje, quais são as crenças e os valores que me definem, porque esse sistema de crenças e valores que eu falei, que está sediado no subconsciente, ele é que guia, dirige todos os nossos comportamentos e atitudes. Então, para eu saber se eu estou agindo certo ou errado, e se eu tenho condições de consertar isso, eu tenho que saber quais são essas crenças e valores que eu tenho no meu sistema, que eu trago no meu sistema. Por quê? Porque muitas dessas crenças são sabotadoras, e eu vou falar mais na frente disso. Então, primeiro passo, nesse processo de autoconhecimento, né, que quando a gente, processo de autoconhecimento, e todo mundo para aí. Então, como é que eu faço esse processo de autoconhecimento? Então, vamos lá. Primeira coisa, detectar as crenças e os valores que você traz dentro de si, que estão guiando todas as suas atitudes, todos os seus comportamentos, todas as suas respostas às situações pelas quais você passa ao longo da sua existência. E deve-se fazer uma outra pergunta fundamental: aonde eu quero chegar? Lembra que para viajar a primeira coisa que você tem que definir é o destino? Então, o que eu quero me tornar? Eu quero ser um Chico Xavier da vida? Total abnegação? Abrir mão da minha vida toda e só fazer o bem ao outro? Não quero isso não. Mas eu quero ser boa, eu quero ser caridosa. Entende? A gente tem que definir o destino. A gente tem que encontrar em nós, não é no outro. A gente tem que encontrar em nós a resposta. O que eu quero me tornar? E aí depois que eu descobri, Chico Xavier eu não quero não. É muito para mim, não consigo abrir mão disso tudo não. Mas eu quero ser isso. E aí se pergunte, quais ferramentas eu tenho para conseguir esse objetivo? E aí você vai ficar buscando. O estudo é uma delas, o conhecimento espírita é uma ferramenta poderosíssima, mas existem muitas outras. Então, a gente tem que começar a pensar acerca desse nosso sistema de crenças e valores, para que a gente passe, nesta encarnação, a responder às situações de forma diferente, como nós temos fazendo desde muito tempo. A gente precisa mudar. Não é possível a gente ter esse conhecimento e continuar agindo da mesma maneira. Porque na hora que o bicho pega, o que vai definir a sua resposta? É o seu sistema de crenças e valores. Então, se o conhecimento ele ainda não se sedimentou o suficiente, o que vai comandar ainda é o seu sistema de crenças e valores. E aí, o mesmo Santo Agostinho, ele nos traz uma mensagem lá no Evangelho agora, né? Porque a outra foi no Livro dos Espíritos, falando mais sobre essa vontade. Então, lá no capítulo 14, item 9 do Evangelho, Santo Agostinho fala: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta a vontade. Mais adiante, nesse mesmo item, ele continua: pois não é possível que seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. Que há de mais reconfortante, de mais animador, do que a ideia de que depende dos esforços de cada um abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Ainda que este item seja relativo às relações familiares, porque o tópico dele é a ingratidão dos filhos e os laços de família, mas a gente percebe que esse ensinamento serve para qualquer área de nossa vida. Então, depende de nós, não depende do outro, depende de nós. Nós é que temos que destruir as causas
de eliminar em nós essas limitações, esses vícios que ainda trazemos, mas que um dia conseguiremos eliminar. Mas quando é esse dia? Muitas pessoas, né? Fica na próxima encarnação. Não, gente, é agora. Lembra lá a pergunta do Kardec lá nesta vida? Ele se preocupou em perguntar o que a gente pode fazer hoje ainda, nessa encarnação. Não é ficar propelando, não é? Vamos continuar no Evangelho, agora mais à frente, no capítulo 17, no item 4, intitulado Os Bons Espíritas, que muita gente, se eu perguntar, de repente sabe até de cor, mas só a primeira frase. Esse trecho está no último parágrafo desse item, mas eu quero chamar a atenção para a continuação, porque todo mundo para na primeira frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Todo mundo sabe isso. E aí para, deu um ponto ali, a pessoa parou. Quando a mensagem mais importante continua aqui. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenha firme a vontade. Será que a gente pode se considerar bons espíritos ou estamos nos contentando com esse horizonte limitado? E nem estamos nos percebendo disso, o que é pior, porque isso chega a ser uma coisa inconsciente. Porque a gente ainda sou assim, eu tenho isso ainda muito forte, então resigna-se e pronto, e vai bater, passa batido e vai nessa. Não, mas eu estou tentando me transformar. O nosso horizonte, gente, tem que ser ampliado. Nós não podemos nos contentar com esse horizonte limitado. E o que depende disso? Conhecer esse nosso sistema de crenças e detectando aquelas crenças que estão nos sabotando, substituí-las por crenças empoderadoras, por crenças que nos façam efetivamente conseguir mudar, conseguir nos transformarmos para melhor. Porque o espiritismo, meus queridos, ele deve incomodar. Porque o que acontece? A gente permanece na nossa zona de conforto. Apesar de não estar lá essas coisas, né? Porque não somos espíritos angelicais, né? Ainda temos muitas limitações, mas de certa forma a gente vive numa zona de conforto. E sair da zona de conforto dói, machuca, incomoda. E o espiritismo veio para isso. Porque qual é a mensagem dele? Relembrando o slide anterior. O espírito verdadeiro é aquele que realiza a sua transformação moral. Como é que você vai se transformar se você permanecer na zona de conforto? Então, tem que sentir dor, desconforto, tem que passar por esse desconforto mesmo para poder se transformar, para poder se modificar. Se quiser permanecer na zona de conforto, não vai se modificar nunca. E o seu horizonte vai ser cada vez menor, ao invés de ser ampliado, como o espiritismo nos permite. Porque o espiritismo, a doutrina, ela nos permite estudar por várias ciências, né? A gente amplia o nosso universo de conhecimento só em estudar o espiritismo, quando a gente quer, né? Porque a gente também pode se limitar àquelas páginas que está escrito ali, mas a gente pode ir além. Nós temos essa liberdade. É isso que nos diferencia de muitas outras religiões. Porque Kardec dizia que o espiritismo não é religião. Que quando você encaixa uma doutrina numa religião, você não permite que ninguém saia da caixinha. E o espiritismo, ao contrário, daquele ponto ali você pode ampliar cada vez mais os seus estudos e ir fazendo elucubrações e buscando o auxílio da ciência, o auxílio da filosofia para tentar fechar, né, ou completar esse quebra-cabeça que é o conhecimento humano. Mas não basta que a gente leia todas as obras
não basta o conhecimento meramente intelectual. Por quê? Porque saber é fazer. Então, o que a gente está fazendo com todo esse conhecimento? Com essa riqueza que está em nossas mãos, que é a doutrina espírita, que é uma porta, é um portal que a gente, se tiver coragem de atravessar, a gente pode ir para um lugar maravilhoso, de conhecimento, de amplitude. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E fazer o quê? Fazer a caridade. Ótimo, realmente, até porque o Espiritismo, ele tirou a bandeira da salvação da igreja e veio nos dizer que é a caridade. Perfeito, realmente. Temos que olhar o nosso irmão, temos que ajudar sim. Mas o mais importante na nossa caminhada evolutiva, as encarnações, elas servem para que a gente se modifique para melhor. Para que a gente detecte quais são as nossas limitações, quais são os vícios que ainda trazemos, e que possamos então estabelecer um plano real de ação. Que também não é detectei. Beleza, sou assim. Parei aí. Não, também não adianta. Saber é fazer. Tudo que a gente descobre, a gente tem que estabelecer um plano de ação. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para mudar isso? Para deixar de ser egoísta? Para deixar de ser pão dura? O que eu posso fazer? É óbvio, como eu disse, a gente está na zona de conforto. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Então vai ser doloroso eu começar a dar alguma coisa. Se eu sou pão dura, né? Dar alguma coisa para mim é um suplício. Eu vou ter que fazer esse esforço. Até que este ato se torne mais natural. Então, no início, realmente, mas eu estou forçando a barra, isso aí eu estou mentindo para mim mesmo? Não. Você está usando uma ferramenta para poder atingir o seu objetivo. Essa ferramenta é dolorosa. Ai, meu Deus, eu tenho que dar. Vamos lá. E aí, é assim que a gente tem que agir. A gente tem que fazer alguma coisa. Utilizando-me ainda do Evangelho, mais adiante, lá no capítulo 19, no item 12, que trata da fé divina e da fé humana, o Espírito Protetor diz assim: o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode um homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, sem querer, ele nos trouxe um significado curtinho de fé. Fé é a vontade de querer. Olha a vontade de novo aí, sendo preponderante para realizarmos alguma coisa. Nada cai do céu, meus amigos. A gente tem que fazer um movimento. E a gente tem que querer fazer um movimento. E continua lá nesse mesmo item. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se consigam vencer. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então vejam que essa mensagem foi de 1863. Um espírito que não declinou seu nome, um espírito protetor. Então, desde essa época, a humanidade tem conhecimento dessas coisas. E, no entanto, aí a gente ainda está a braços com as dificuldades em vencer a nós mesmos. Apesar de ter esse conhecimento, a gente ainda tem muita dificuldade de vencer as nossas próprias limitações. Por que será? Mais uma vez, repetindo o que eu já falei, a gente tende a repetir os nossos comportamentos, é o que a gente chama de atavismo. Então, e como os nossos comportamentos são regidos pelo nosso sistema de crenças e valores, cuja sede está no subconsciente,
a gente então tem que aprender a usar, a lidar, a transformar, a reprogramar esse subconsciente, porque isso é possível. Existe até um livro, eu esqueci de trazer, é o livro O Poder do Subconsciente, que eu me utilizei dele também para preparar essa palestra, do Dr. Joseph Murphy. É um livro maravilhoso. Eu recomendo, não é livro espírita. Estamos aqui agora utilizando-nos da ciência como ferramenta. Então, O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Um livro que não é muito caro. Quando eu comprei na época da pandemia, era 30 e poucos reais, né? E é um livro riquíssimo e que nos mostra o poder que a gente tem nas mãos, ou melhor, na cabeça, e não se dá conta, né? Então, pode passar. O subconsciente, ele tem o livro, ele é como se fosse o livro da nossa vida. Nele, no subconsciente, estão registrados todas as experiências pelas quais nós passamos. Experiências essas que derivam dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, o pensamento, ele está na mente consciente. Nem todos os pensamentos vão ser sedimentados lá no subconsciente e, consequentemente, passar a integrar esse sistema de crenças e valores. Apenas aqueles pensamentos que nós efetivamente aceitamos como verdades. O fato de nós aceitarmos alguma coisa como verdade não significa que a coisa seja verdadeira, porque o subconsciente ele não faz juízo de valor se aquilo é lógico ou não, se é certo ou errado. Se você aceita aquela ideia verdadeiramente, essa ideia é acolhida no seu subconsciente e passa a integrar o seu sistema de crenças e valores. Porque pensamentos, eu nem sei o número, mas assim, a gente tem milhões de pensamentos ao longo do dia, né? Então, é aquilo que você efetivamente acredita, que está realmente sedimentado. Por quê? Porque o subconsciente, ele é um servo fiel do consciente. Então, ele vai fazer de tudo para materializar o seu pensamento, a sua ideia, se você efetivamente acredita nisso. E aí, então, o que acontece? Acontece uma coisa muito interessante, que acaba as pessoas não se dando conta e não entendem. Por que acontece? Quando a gente, principalmente, né, quando a gente entra na doutrina, começa a estudar, a gente quer se modificar. É natural esse sentimento. A gente quer se tornar uma pessoa melhor. A gente quer ser mais caridoso, ser mais flexível, né, ser menos intransigente. A gente quer ser uma pessoa boa. E aí, a gente fica tentando, né, mudar, agir em conformidade com o ensinamento dos espíritos superiores. Só que o que acontece? Se você vai fazer, se você quer ter um comportamento que ele vai de encontro a uma crença que você já tem enraizada, nesse embate, por mais que esse seu comportamento que você quer seja maravilhoso, mas se ele choca, se ele vai de encontro a uma crença sua já sedimentada, nesse embate a crença sempre vence. Então você não consegue agir de forma diferente. Você age como você sempre agiu. Por quê? Porque, como eu disse, assim, en passant, nós temos algumas das nossas crenças, elas são sabotadoras. E aí nós não temos condições de vencer a resistência que ela impõe. Então, apesar de eu querer ser bondosa, eu quero fazer muita caridade, mas se na hora H, numa determinada situação, eu tiver que agir, e esse comportamento vai contra uma crença que eu tenho, eu não vou conseguir agir, eu vou me sabotar, inconscientemente. Então é por isso que é importantíssimo esse autoconhecimento, sempre se proclama, né, nas palestras espíritas, no sentido de conhecer efetivamente as suas crenças. Saber, não é porque realmente eu penso, isso não é fácil não, tá, gente? Isso é um processo, né? Mas é possível. É saber o que te leva, qual sentimento, qual motivo que te leva a agir dessa ou daquela
Isso vai ser muito relevante para o que eu vou falar a seguir. Durante a pandemia, né, por conta do isolamento social, eu fiz alguns cursos de desenvolvimento humano. E aí eu percebi, ou seja, não tem nada a ver com religião, com espiritismo, com nada disso. E aí eu percebi que muitas das coisas que eles falavam, eu já sabia, em razão dos meus estudos da doutrina espírita. Mas, no entanto, eu não tinha em mim o resultado que eles propalavam, né, e que muitas vezes, assim, fazendo exercícios, a gente conseguia ter. E eu sentia que, poxa, eu ainda não domino minhas emoções, eu ainda me magoo, né, eu ainda não sou o piloto da minha nave, como diz Augusto Cury, que é um psiquiatra e escritor também de muitos livros. Ele diz que nós devemos estar, nós somos o avião, só que a maioria de nós está como passageiro, quando nós devemos ser os pilotos desse avião, né? Então, e aí fazendo esses cursos, eu percebi que, assim, os meus sentimentos, as minhas emoções, muitas das vezes eu não as tenho sob controle, né? Eu não tenho esse controle, eu ainda me deixo levar por mágoas, por decepção, né? Por irritação. Então, é óbvio, gente, que nesse mundo, nessa minha caminhada, eu já melhorei muito, claro, não estou tirando, né, o progresso que eu já tive, eu não sou a mesma pessoa de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, mas com o conhecimento que a doutrina nos oferece, nós poderíamos estar muito melhores do que estamos atualmente. E qual é a grande diferença? Eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás houve assim um verdadeiro boom de coaches, né? Coaches no desenvolvimento humano, que eu estou falando é exatamente isso, né? Então, tirando, né, aqueles que... Estou falando dos bons, né? A função deles, o trabalho deles visa auxiliar as pessoas em vários aspectos da sua vida, né? Vida afetiva, vida financeira, profissional, a vida pessoal mesmo, de relacionamentos, né? E eu lembro que quando começou isso, os psicólogos pularam. Que estão se metendo aí na nossa carreira, eles não são formados. E aí eu gostaria de esclarecer que coach não tem nada a ver com psicólogo. O psicólogo, ele trata dos seus traumas passados. Ele vai fazer você voltar lá para você lidar com os seus traumas passados. O coach não quer saber do seu passado. Ele quer saber agora. O que você quer para a sua vida hoje? O que você quer para a sua vida daqui a 5 anos? E aí ele vai te ajudar a você encontrar as ferramentas para você conseguir atingir esses objetivos. Então o coach trabalha daqui para frente. O que você pode fazer para se modificar? Como descobrir aí as crenças que você tem? Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim que fica muito fácil da gente perceber, que era um dos cursos que eu fiz, tinha esse viés da prosperidade financeira. E aí tinha exercícios para você descobrir quais as crenças relativas a dinheiro que você tem. Na maioria das vezes, são crenças que acabam impedindo a gente de ser próspero financeiramente. Dinheiro é sujo, dinheiro não cai de árvore, você tem que suar, né? Dinheiro é difícil ganhar dinheiro. A gente só tem crença negativa de dinheiro. Então, como é que a gente quer ser próspero? Com isso, sabotando a nossa vida, entende? Então, porque esse é um exemplo muito palpável, por isso que eu gosto de trazer. Então, eu vou trazer aqui uns ensinamentos de um desses coaches, que é Tony Robbins. Ele é americano, ele tem mais de 40 anos de experiência, né? Lida lá com pessoas top do estado, artistas, presidentes, né? Ele ajuda essas pessoas, e escritor de vários livros. Então, um dos livros dele é esse aqui. Isso aí foi só para o nosso sistema de crenças e valores e aquela interação que eu falei, importante de mente e corpo, que vai ser importante para vocês entenderem o que vem a seguir. Pode passar. Então, Tony Robbins, nesse livro, Poder Sem Limites, ele diz assim, então, ó, não é espírita, tá? Agora eu saí um pouco da seara espírita para poder ilustrar e
Quando eu falei, né, os coaches, eles têm técnicas, eles são muito pragmáticos. Então, eles têm técnicas que nos fazem perceber as nossas crenças. Eles trazem práticas que nos ajudam a reprogramar o nosso subconsciente. Nós mesmos é que reprogramamos. Então, saindo um pouco da doutrina espírita, mas para poder comprovar esse poder de decisão, essa vontade que os espíritos tanto falam, que nós temos e que a gente ainda não aprendeu a usar. E aí agora uma coisa pragmática para você ver, entender melhor esse mecanismo. Então, Tony Robbins diz assim: nosso comportamento é o resultado do estado em que estamos. Sempre fazemos o melhor que podemos, com os recursos de que dispomos, mas algumas vezes nos encontramos em estados sem recursos. A chave, então, é tomar conta de nossos estados e, assim, de nossos comportamentos. A maioria de nossos estados acontece sem nenhum direcionamento consciente da nossa parte. Vemos alguma coisa e respondemos a ela entrando em um estado, que pode ser rico e útil ou empobrecedor e limitador. É isso aqui que eu digo quando a gente ainda não tem o controle das nossas emoções, o controle dos nossos sentimentos. A gente age inconscientemente. Então, sempre que você responde a um estímulo, a uma situação, você entra num estado. Que estado? Então, esse estado pode ser rico de recursos, e aí você vai respondê-lo de forma positiva. Ou esse estado que você entrou pode ser pobre, limitador. E aí você provavelmente vai se arrepender da decisão que tomar. Então, se ele diz que a gente tem que prestar atenção no estado, então o que cria o estado? E aí ele diz que o estado tem dois componentes principais. O primeiro é a nossa representação interna. E o segundo é a condição e o uso de nossa fisiologia. O que é a representação interna? É o que e como você imagina as coisas. É a interpretação que você faz dos fatos, das situações, do que você vê, de tudo que passa na sua vida. Né? E essa interpretação, ela se dá por meio dos estímulos que recebemos através dos nossos sentidos, principalmente do sentido visual, auditivo e sinestésico, que é o tato. Então, a representação interna, ela não é a realidade em si. É como a gente vê e interpreta essa realidade que se apresenta aos nossos olhos. Então, todas as nossas crenças, os nossos valores, as nossas experiências interferem nessa representação interna. E a condição e padrão de uso de nossa própria fisiologia é a situação fisiológica em que nos encontramos. Estamos relaxados ou estamos com tensão muscular? Está tudo pesado, tudo tenso. Nós estamos em estado de fome ou de saciedade? A gente está com a respiração tranquila ou estamos com a respiração acelerada? A nossa postura, como ela está? Então, tudo isso impacta profundamente o nosso estado. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando tenho fome, assim, eu começo a dar tremedeira. Então, se eu estou ficando com muita fome, eu não devo tomar nenhuma decisão importante, porque eu não raciocino direito. A sensação é como se o cérebro diminuísse também, o seu metabolismo no cérebro também, sabe? Eu começo a pensar, porque eu sou muito agitada, eu devo perceber, né? Eu sou bem ansiosa. E aí, quando eu começo a ficar com fome, começo a ficar fraca, o meu cérebro fica mais lento. Então, não é o momento adequado para tomar uma decisão, porque eu vou me arrepender, porque a minha fisiologia está me colocando num estado pobre de recursos. Isso vai me atrapalhar na tomada de decisões. Esses componentes, né, a representação interna e a fisiologia, eles trabalham juntos. Então, tudo que afeta um, automaticamente afetará o outro. Desse modo, mudanças de estado envolvem mudanças de representação interna e de fisiologia. Então, se o nosso comportamento está vinculado a esse nosso estado, então,
dirigir nossa representação interna e nossa fisiologia. A chave para produzir os resultados desejáveis é representar coisas para si que o coloque num estado de recursos tal que o deixe fortalecido para praticar os atos que criem o resultado almejado. Vou dar um exemplo prático. Uma mulher casada que é muito ciumenta. Mesmo não tendo motivo, mas ela tem um ciúme, ela não consegue controlar esse ciúme. Aí, sexta-feira, o marido costuma chegar sempre do trabalho numa determinada hora, chega essa hora e ele não chega. E ele não avisa, não dá nenhum sinal de vida, não dá nenhuma justificativa. E a hora vai passando e aí ela começa. Deve estar alguma mulher, deve ter promover, deve não sei o quê. Ou seja, ela começa a criar um cenário de coisas ruins. Isso vai alterando o estado fisiológico dela. Ela começa, a respiração já começa a se alterar, ela vai ficando irritada, e aí alimenta a representação interna. Por quê? Porque qual é a realidade que ela está enxergando? A de traição, que o marido está com outra, e não sei o quê, e não sei o que lá. E a hora vai passando. Quando o marido chega, como é que vocês acham que ela vai receber esse marido? Ela já vai despejar. Onde é que você está? Você estava mamando, criou uma confusão, um problema que não existia, desnecessário. Vamos do lado oposto, né? Quando representar coisas para si. Agora não. Agora a mulher não tem essa paranoia. Então ela, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu algum acidente? Aí ele pode ter ficado sem bateria no celular. E aí ela entra em estado de oração, né? Para pedir proteção para o marido. Não sabe se pode ter acontecido com ele alguma coisa, não sei o quê. Ao entrar em estado de oração, o que ela está permitindo? Qual estado que ela está entrando? Ela está se fortalecendo para quê? Para aproximar os amigos espirituais que vão acalmá-la, vão tranquilizá-la, e ela fica lá. E aí quando o marido chega, graças a Deus, você está vivo? Está vivo? Não, porque eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, você não avisou, mas graças a Deus você está bem, aí ó, beijo, abraço. Olha a energia diferente. Né? Então, é isso. A gente tem que aprender a controlar essa representação interna, esse cenário que a gente cria de uma situação na nossa mente. Só que isso vira realidade para nós. E isso altera a nossa fisiologia. Quando você pensa algo ruim, o corpo responde imediatamente, modificando a respiração, taquicardia, tudo. Se representarmos para nós que as coisas vão funcionar, criamos os recursos internos que precisamos para conseguir um estado que nos apoiará nos resultados positivos. O mesmo acontecerá ao contrário, ou seja, se representarmos para nós que as coisas não vão funcionar, elas não funcionarão. E atenção, se você está sempre focalizando todas as coisas mais da vida, tudo que não quer, ou todos os possíveis problemas, você se põe num estado que apoia esses tipos de comportamentos e resultados. Né? E um detalhe, o nosso cérebro ele não identifica o não. Então, se você fica falando para você, eu não quero ser pobre, não quero ser pobre, o cérebro está entendendo, quero ser pobre, quero ser pobre. Se você diz, eu não quero ser sovina, eu não quero ser sovina, o cérebro está recebendo a mensagem, quero ser sovina. Então, cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente quer. Né? Procurar sempre algo positivo, algo que vai resultar em coisas positivas. E agora eu trago uma outra cientista, psicóloga, Amy Cuddy, também americana, escritora também, e que estuda sobre a influência da linguagem corporal para o nosso cérebro. Então ela diz, sabemos que nossa mente muda o nosso corpo. O que não sabíamos é que o nosso corpo muda nossa mente ainda mais rápido. Como também fazer poses ou posturas de poder por alguns minutos pode realmente mudar sua vida de maneira significativa, aumentando o nível de testosterona e diminuindo o cortisol. A Amy Cuddy nos apresenta aqui a pose da Mulher Maravilha, que é uma postura em que você fica com pernas semi-abertas, mão na cintura, o rosto, né, o queixo alto,
olhar no horizonte, e ela diz que ficar nessa postura por 2 minutos, essa posição do corpo manda uma mensagem para o cérebro para que ele produza química de forma a aumentar o nível de testosterona em 20%, e aumentando a testosterona, você aumenta a sua percepção de controle, de domínio sobre si mesmo. Isso faz baixar o cortisol em 15%. Cortisol é um neurotransmissor que em excesso no organismo faz mal, deprime o sistema imunológico. O cortisol é necessário em níveis pequenos. Por exemplo, se a gente está sempre numa ansiedade muito grande, ou em situações de extrema ansiedade, e a gente fica produzindo cortisol demais, nós estamos bombardeando o nosso sistema imunológico, deprimindo-o, e aí ficamos sujeitos a obter doenças de ocasião, né? E do lado contrário, né? Assim como esta postura mais alta nos beneficia, posturas encurvadas, cabeça baixa, ombros fechados, manda a mensagem oposta para o cérebro. E aí ele vai liberar os neurotransmissores que vão nos deixar desmotivados, inseguros, tristes. Então a gente tem que ter muito cuidado. A neurociência nos diz que para cada postura a gente produz um resultado diferente. Então aquela postura lá, totalmente fechada, aquela criatura está muito aquém do seu potencial. É uma postura de vitimização. A criatura está completamente insegura, ela só vai ter pensamentos de que ela não pode fazer nada, entendeu? Ó vida, ó céus, ó azar. E aí, por quê? Porque essa postura, que é o estudo da Amy Cuddy, né? É a influência do corpo sobre a mente. Essa postura joga que mensagem para o cérebro? E aí o cérebro vai produzir a química referente a essa postura. Então, à medida que você vai erguendo o corpo, a mensagem vai se modificando e vai melhorando. A postura totalmente ereta é quando a pessoa está no seu maior potencial. E Paulo Vieira é um coach brasileiro, também já tem mais de 30 anos de experiências, né? Ele também é escritor de vários livros, e neste livro, O Poder da Ação, ele narra uma história que passou com ele no seminário. Só para explicar, essa figura aqui não é a senhora da história que eu vou contar. Eu peguei essa figura da internet, porque eu achei uma figura parecida com o que ele viu, né? Então, com o que ele narra acerca da senhora. Então, ele estava lá no seminário, e aí, quando terminou, uma senhora, mais ou menos de 65 anos de idade, quis falar com ele. Né? Porque a gente, às vezes, né, quer cumprimentar o palestrante, então, no seminário, ela quis falar com ele. E aí, ela falou: eu gostei muito do seminário, mas, infelizmente, tudo que o senhor falou não se aplica a mim. Por quê? Eu tenho uma depressão, mas é porque meu cérebro não produz serotonina, que é conhecida como hormônio da felicidade. Então, aqui, aí ela até mostrou que ela toma, né, importava da Alemanha lá comprimidos de serotonina e tal. Aí ele observa que aquela senhora está com a cabeça baixa, né, o ombro esquerdo mais para baixo, assim, olhando para baixo, né, numa postura fechada. Então ele diz: para que o seu cérebro funcione perfeitamente, para que a química cerebral seja perfeita, a senhora tem que mudar a sua comunicação corporal. Levanta essa cabeça, ombros para baixo, né, para trás e tal, né? Deu assim umas dicas, né? Ergue o queixo. Aí ela riu, agradeceu, né? Como assim, não acreditou muito, muito obrigada e foi embora. 6 dias depois do seminário, geralmente é fim de semana, né? Então, no outro fim de semana, a senhora volta. Agora está mais forte, vibrante, entusiasmada. E aí quer contar para ele, né, assistiu o seminário e quis contar para ele o que aconteceu com ela. Então ela conta que quando o marido dela morreu, a filha a convenceu a se aposentar, a aproveitar o plano de aposentadoria e se aposentar. Aí, né, com a aposentadoria, o que a filha fez? E agora a senhora não precisa mais dirigir. Pegou o carro da mãe. Agora também me dá a população aí que eu vou receber a sua pensão, a sua aposentadoria, a senhora não precisa
sem liberdade de ir e vir, porque dependia da filha para levá-la a algum lugar, e sem dinheiro, porque a filha recebia os seus rendimentos e usava o dinheiro da maneira que queria. E aí combinou com a filha, levando-a no psiquiatra, porque falou para o médico, ela deve estar depressiva, a pessoa vive chorando aí, me chorando a morte do papai, fica triste aí pelos cantos, e ainda levou a coroa para o psiquiatra. E foi nesse estado que ela chegou lá no seminário na semana anterior. E aí ele disse, sim. Aí ela falou, pois é. Aí quando eu saí daqui, depois da conversa que eu tive com o senhor, eu resolvi ver se isso funcionava mesmo. O que eu fiz? Comprei um colete elástico, corretor de postura. E botei no mesmo dia. No dia seguinte eu já acordei diferente, me sentindo mais animadinha e com humor melhor. No segundo dia eu já estava mais animada. No quarto dia eu ressurgi das cinzas. Peguei a procuração da minha filha, disse que agora eu que vou receber o dinheiro. Peguei o carro de volta. E aí com isso fui visitar minhas irmãs, joguei minhas cartinhas que eu não levava um tempão. E ainda aceitei o convite de uma amiga para ir num baile dançante no clube militar que ia toda semana. Aí o Paulo olhou para ela, tá, mas por que você comprou esse colete? Aí ela falou, o senhor não disse que para o meu cérebro funcionar direitinho, eu tinha que mudar a minha comunicação corporal? Então, 65 anos de idade, mais de 30 anos como bancária, não dava para eu simplesmente levantar. Quando eu botei o colete, ficou fácil. Aí, só que a história não termina aí. O problema foi na segunda-feira, quando a filha dessa senhora foi lá na empresa do Paulo, botando os porque o senhor estragou a vida, destruiu a vida da minha mãe, que não sei o quê, porque agora ela está dirigindo e ela não podia fazer isso. Ela está indo e voltando, seus fundos no trânsito, indo e voltando para casa das amigas, ela não pode fazer isso. E pior, ela está gerindo o próprio dinheiro. Isso também não pode, porque é uma velha civil incapaz. Conclusão. A filha, 38 anos de idade, administradora, teve que procurar um emprego para poder se sustentar. Eu não dava mais para ela querer viver na aba lá da mãe. Né? E aí, eu quero terminar aqui nossa conversa com uma frase de Richard Bandler, que é co-criador da programação neurolinguística, e é uma frase que encaixa muito bem com os ensinos da doutrina espírita. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser alguém muito melhor? Como é que se reconhece dentro da doutrina espírita? Pela transformação moral. Então, é exatamente isso que a gente tem que ter em mente. O nosso objetivo aqui, nessa nossa encarnação, é nos transformarmos em pessoas melhores. Ainda que o mundo lá fora esteja em caos, está todo mundo errado, não interessa. A evolução é individual. Essa postura aqui, postura do vencedor, é uma outra técnica, né, que os coaches ensinam. Quando você estiver para baixo, está cheio de problema, está desanimado. Gente, é a lance lá do corpo e mente, a relação, interação entre corpo e mente. Você vai fazer essa postura e você vai se sentir melhor. Braço para cima. O Paulo Vieira, no treinamento dele, essa postura ele faz todo mundo fazer isso, assim, um auditório com não sei quantas mil pessoas, e ele ainda faz as pessoas gritarem, Oga, que é o gigante acordou. Oga! Oga! Isso aqui, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro de estimulação, de positividade, para que ele produza as químicas, os neurotransmissores bons, que vão te fazer se sentir bem, serotonina, dopamina, esqueci outro lá, mas esses que, né, os neurotransmissores que te botam para cima, né? E para encerrar, eu estou na hora, passei um pouquinho, mas é só assim, é só para poder encerrar o nosso querido Jesus, lembrando uma frase de Jesus que está registrada no Evangelho de João, em seu capítulo 8, e que eu acho que eu mesmo, eu tiro por mim, tá? Eu não tinha tido
esse insight. Mas quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, normalmente a gente pensa que é a verdade do mundo, a verdade das coisas. Mas não, é a nossa verdade. Se a gente conhecer a nossa verdade, nós nos libertaremos.